Dentro da geometria, um tópico importante é o ângulo. Então, um ângulo ele é formado por duas semirretas que possuem o mesmo ponto de partida. Então, nesse caso aqui embaixo, eu coloquei dois exemplos. Esse aqui é o primeiro exemplo e esse aqui é o outro exemplo. No primeiro exemplo, temos aqui então o ponto O. Então, a partir do ponto O, partem duas semirretas. Nesse caso aqui nós temos a semirreta OA e a semirreta OB. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui um ângulo interno. Então, esse ângulo vai ser AOB, tá certo? Ângulo AOB. O próximo ângulo, nós temos aqui então o ponto D. Então, a partir do ponto D, temos então aqui duas semirretas. A semirreta DC e a outra semirreta DF. Então, nesse caso, nós vamos ter o ângulo CDF. Tá certo? Outra maneira de representar o ângulo é a partir de uma letras grega minúscula. Então, nesse caso aqui, posso chamar esse ângulo de ângulo alfa. E esse aqui eu posso chamar de ângulo beta. Eu também posso usar outras letras minúsculas gregas para poder representar um ângulo. A unidade de medida usada para os ângulos é o grau, representado pelo símbolo. Então, nesse caso aqui embaixo, eu tenho mais dois exemplos de ângulos onde eu vou utilizar o símbolo que eu falei aqui anteriormente. Então, nesse caso aqui eu tenho o ângulo de 15 graus e o outro exemplo é o ângulo de 20 graus. Eu coloquei esses ângulos, mas pode ser que não tenha 15 graus e pode ser que aqui não tenha 20 graus. Foi só uma maneira de representar os ângulos. Para que eu possa identificar a medida de um ângulo, eu vou utilizar um transferidor. Mas geralmente nos livros ou nas questões já trazem as medidas dos ângulos de acordo com o que pede na questão. Ainda falando sobre ângulos, é importante saber sobre a classificação dos ângulos. Então, nesse caso, eu trouxe nesse vídeo 6 tipos de ângulos que nós devemos saber para o estudo da geometria. Nesse caso aqui, falando sobre ângulos. O primeiro ângulo que nós temos aqui é o ângulo agudo. Então, a medida de o ângulo agudo é menor do que 90 graus. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo. Eu coloquei um ângulo, e nesse caso aqui é o ângulo de 30 graus. 30 graus é menor que 90, então ele é o ângulo agudo. O outro ângulo é o ângulo reto, em que a medida desse ângulo reto é igual a 90 graus. Nesse caso, no exemplo, eu representei o ângulo de 90 graus por esse símbolo bem aqui, ó. Olha só o próximo. Ângulo obtuso. A medida de o ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus. Então aqui no exemplo nós temos aqui um ângulo e a medida desse ângulo é igual a 150 graus. O próximo ângulo é o ângulo raso. E a medida de o ângulo raso é igual a 180. Então nesse caso, a partir desse ponto, para poder ter um ângulo, eu vou ter duas semirretas que partem a partir do mesmo ponto. Então, nesse caso, ficou uma reta aqui, uma semirreta aqui, e essa outra semirreta, fez uma abertura até completar aqui meia volta de uma circunferência. Então, nesse caso, a medida desse ângulo é igual a 180. O outro tipo de ângulo é o ângulo côncavo. Então, a medida de um ângulo côncavo, ele fica entre 180 e 360 graus. Olha só, a partir desse ponto até esse outro ponto, aqui eu vou ter um ponto e aqui eu vou ter outro ponto. Desse ponto até esse outro ponto, a medida é de 180 graus. Então, nós vamos ter o ângulo raso. Se daqui para cá é 180, desse ponto a esse outro ponto aqui também vai ser 180. Ou seja, uma volta completa é igual a 360. Então, a medida de um ângulo côncavo, ele fica entre 180, que nesse caso é aqui,
entre 180 e 360. Então, qualquer ângulo que estiver entre esse intervalo, entre 180 e 360, ele é um ângulo côncavo. E por último, nós temos aqui o ângulo completo ou de uma volta. Então, o ângulo completo ou de uma volta, a medida dele é igual a 360. Então, aqui eu vou fazer uma volta completa, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Então, uma volta completa na circunferência é igual a 360.